Olá, aqui é o professor Douglas Matavelli, da disciplina de ensino religioso. Para esta semana, vamos prosseguir no tema família. Nós vimos semana passada que família, dentre as várias definições estudadas, é o grupo de pessoas que residem sob o mesmo teto, mantêm entre si o compromisso de cuidar umas das outras. Correto? Hoje nós veremos o significado de duas palavras que estão presentes no meio de uma família, no meio de uma sociedade que deseja um bem comum. Que palavrinhas são essas, professor? A fraternidade e a solidariedade. Para esta semana, escolhi um texto cujo título é Amor ao Próximo, Fraternidade, Solidariedade, do autor Marcial Salaverry. Nós vamos ler este texto. Eu quero até deixar uma partezinha que separei que diz assim: é fácil falar em fraternidade, dizer que pratica a solidariedade, esquecendo-se de que é disso que depende o mundo, para não cair mais fundo. Desenvolver o amor ao seu semelhante ajuda bastante. Saltando agora, porque quero resumir: amor ao próximo, fraternidade, solidariedade, palavras mágicas, é preciso entendê-las e praticá-las. Entendê-las e praticá-las. Então, nós vamos começar agora entendendo. Depois que a gente entender, aí você passa a praticar, correto? Fraternidade, qual o significado, professor, da palavra fraternidade? Quero deixar algumas definições. Fraternidade pode ser laço de parentesco entre irmãos ou irmandade. Fraternidade pode ser união, afeto de irmão para irmão. O amor ao próximo. Fraternidade é a harmonia, é união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. Aí vocês se lembrarão que semana passada vimos que a família são aqueles que vivem, Vivem debaixo do mesmo teto, que vivem em proximidade. Então a fraternidade é a harmonia dessas pessoas, ou a harmonia das pessoas que vivem numa mesma sociedade, no mesmo ambiente, seja numa igreja, numa escola, numa classe escolar. É a harmonia dessas pessoas. Isso é fraternidade. Fraternidade também pode ser entendida como afeição. O que é afeição? É quando eu olho para alguém e, poxa, essa pessoa é gente boa. Afeto é eu sentir afeto, eu sentir carinho, é eu sentir cuidado. É afinidade, quando nós nos damos bem. É amizade, é amor, correto? Isso é fraternidade, é o mesmo que comunhão, certinho? Agora, solidariedade. Solidariedade é o caráter ou a condição ou o estado de alguém que é solidário, certo? É o curso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Como assim se obrigam, professor? Elas se comprometem. Eu assumo o compromisso de cuidar desse alguém, de cuidar da minha família, de cuidar de um amigo, de ajudar ao próximo, de exercer o bem, de fazer o bem. Eu me obrigo, eu me comprometo, correto? É um compromisso que eu assumo de cooperar, de ajudar, fazer o bem. Vamos lá. Sentimento de simpatia ou de piedade. Grava essa palavra. Piedade, certo? A manifestação desse sentimento
com o intuito de confortar ou ajudar. Então eu entendo aqui que solidariedade é um sentimento, certo? É um sentimento de simpatia, porque através deste sentimento é que eu vou me interessar em ajudar alguém. Quando eu vejo a pessoa, eu sinto o interesse de colaborar, certo? Ele é um sentimento, mas além de ser um sentimento, é uma ação. Além de sentir, eu vou agir, eu vou me levantar, eu vou praticar a solidariedade. Como assim? Eu vou praticar a solidariedade. Eu vou doar, eu vou conduzir, eu vou levantar aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo já para vocês através de uma parábola, certo? Cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em certas circunstâncias. Vamos lá. Tem uma parábola cristã, que é a parábola do bom samaritano, que diz que um homem ia para Jerusalém e ele foi assaltado no caminho. Ele foi assaltado, foi espancado e foi deixado nu e quase morto na rua. Seja à beira de uma calçada, seja sobre uma calçada, ele foi assaltado, espancado e deixado nu, quase morto, certo? Passou um religioso, diz que esse religioso era um sacerdote, viu ele caído, mas não teve este sentimento de fraternidade, não teve este sentimento de solidariedade, não se interessou em ajudar aquela pessoa. Logo depois passou um outro religioso, que era um levita, e viu aquele homem caído, também não teve este sentimento de solidariedade, não se interessou em socorrer aquela pessoa. Logo depois passou um samaritano, ou seja, um cidadão de Samaria, uma cidade. Era um povo discriminado, era uma cidade discriminada, mas aquele homem, ele se solidarizou, ele teve piedade. A palavra usada na parábola é exatamente esta. Ele teve piedade daquele ser humano que estava ali, espancado, nu. Diz a parábola que ele se aproximou, ele atou as suas feridas, ou seja, enfaixou, passou remédio, aplicou remédio. Logo depois pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo, né? E levou aquele homem para uma pousada, pernoitou ali com aquele homem, passou a noite ali. Quando amanheceu, ele se levantou, chamou o dono da pousada e disse: vou deixar com você um bocado de dinheiro, cuida deste homem para mim. Quando eu voltar, tudo que tiver sido gasto a mais, eu te pago. Veja, gente, veja, menino, menina, vai para a internet este vídeo, depois veja, senhor, senhora, olha só o que é o sentimento e a prática da solidariedade, como disse Marcial Salaverry. Não é só sentir, mas é praticar. Além de ter vontade, é agir, correto? Ele teve vontade, ele parou os seus afazeres, sabe-se lá para onde aquele homem estava indo, sabe-se lá qual era o... Neste século XXI, muitas pessoas estão cheias de compromisso. O texto do Charles Chaplin diz assim um pedacinho: as máquinas que trouxeram mudanças nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Olha só.
Nossa inteligência nos deixou duros e impiedosos, incapazes de sentir solidariedade, incapazes de sentir fraternidade, incapazes de sentir misericórdia, incapazes de sentir dó, porque são sinônimos de piedade, de solidariedade e de fraternidade. As palavras misericórdia, dó, comiseração, compaixão pelo sofrimento alheio. Presta atenção, aluno, aluna de ensino religioso. Olha só, sentir fraternidade, misericórdia, sentir solidariedade, é sentir compaixão pelo sofrimento alheio. É quando eu vejo sofrendo, eu vejo alguém que está sofrendo e eu vou ajudar, correto? Então, é este o conteúdo dessa semana, tá ok? Amor ao próximo, fraternidade, solidariedade, piedade, é o conteúdo desta semana. Eu vou enviarei as atividades, você vai ler os textos. O único é o texto do Charles Chaplin, segunda página. Você só o texto 2 do Charles Chaplin, só o texto 2 do Charles Chaplin, presta atenção. E tem 2 perguntinhas para você, só isso e nada mais. Tá ok, gente? Vamos lá, vamos desfrutar de comunhão, fraternidade, piedade. Próximo. E minha gente, um abraço para vocês e até a próxima semana.